Olá, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo de hoje, nós vamos tratar da temática relacionada a sistemas de informação e data literacy, em especial dessa questão da definição da alfabetização em dados. Vamos conversar um pouco sobre os conceitos iniciais, o que nos permite, então, entender este conceito, unificar, então, a compreensão do alcance dessa questão da alfabetização em dados. Eu lembro a vocês que nós temos outros vídeos no canal que esclarecem conceitos como ciclo de vida dos dados e todo este referencial teórico que nos permite tratar esta questão. E nós começamos essa nossa reflexão pensando justamente nessa questão de como percebemos o que nos rodeia. Passamos por uma transformação profunda, mas sempre tivemos a necessidade de identificar sinais do ambiente em que estamos, para detectar predadores, caça, identificar alimentos, perigos, clima, sinais que eram interpretados, lidos, tratados e transmitidos ao grupo. Hoje, nós vivemos em um ambiente com uma grande oferta de informações, excessiva oferta, a ponto de gerar um overload, uma sobrecarga informacional, que nos deixa com a sensação de que não somos capazes de captar tudo que está ao nosso redor. Mas precisamos entender este cenário, conhecer essas características e nos prepararmos para que possamos interpretar estes sinais da melhor forma possível. Então, essa nossa relação com o ambiente depende cada vez mais da nossa capacidade de interpretar signos e informações registradas. Então, desde as nossas necessidades de localização, como no exemplo das figuras que a gente acompanha agora, até informações sobre o que possuímos, o que precisamos, e até mesmo nossa comunicação com o divino por meio de orações, canções, e tudo isso registrado em suportes que foram ampliando sua capacidade de armazenamento, sua velocidade de acesso, mas sempre propiciando um contato nosso com uma compreensão, um entendimento do ambiente que nos inserimos. E quando a gente pensa nessas informações, nós precisamos identificar também que essa necessidade, ela inclui a interpretação de conteúdos que estão relacionados a fatos, conteúdos que possuem pouca semântica intrínseca, e temos outros vídeos tratando dessa questão da definição do que é um dado, como que a gente entende o dado nesse conceito de informação, e para que nós pudéssemos tratar esses dados, usar esses dados, nós fomos otimizando, fomos melhorando a forma com que nós lidamos com ele. Então, um novo formato de armazenamento mudava nossas relações sociais. A possibilidade de agora registrar as informações do que se possuía, então quantas cabras, quantos cestos de milho, quantos cestos de trigo estavam em nossa posse, e assim por diante. Tudo isso foi sendo ampliado cada vez mais, e a sua importância levou ao desenvolvimento de recursos cada vez mais eficientes para que nós tivéssemos essas informações sobre os fatos, sobre os elementos que nos rodeiam, aqueles elementos que nos permitem interagir com o nosso ambiente, até chegarmos no ponto. Também temos outros vídeos que tratam dessa evolução dos suportes, mas para nós agora cabe refletirmos sobre um momento muito especial que estamos vivendo, em que os suportes digitais abriram um cenário totalmente novo da nossa interação, da nossa possibilidade de interagir com grandes volumes de dados. Hoje se fala muito em Big Data, em
dados acessíveis em qualquer lugar, em formatos distintos, em grandes volumes, né? E tudo isso graças à possibilidade que os suportes nos permitiram e, na última etapa, a possibilidade de comunicação, permitindo que esses conteúdos ficassem armazenados em locais distantes, na nuvem, né, como a gente costuma imaginar. Mas, se não somos capazes de interpretar esses dados, de perceber esses dados, eles não terão sua utilidade. Nós, podemos inclusive correr o risco de perder nossa capacidade de participar da sociedade de forma equilibrada. Então, essa grande disponibilização de dados, este grande acesso aos dados, não seria útil ou não teria o seu valor real se nós não tivéssemos a capacidade de interpretá-los, de usá-los estrategicamente. E isso não pode ficar concentrado nas empresas ou nas corporações, ou mesmo no Estado. Nós precisamos que esta potencial utilização dos dados seja disponibilizada de uma forma o mais democrática possível. Ou nós vamos enfrentar uma situação como aquela daqueles que não têm uma alfabetização ao lidar com a informação. Então, a informação, se não for acessível, se não for passível de ser interpretada, entendida, ela acaba sendo subutilizada ou mesmo, e o pior dos mundos, utilizada de forma estratégica por quem as detém, que passa, então, a usar a sua interpretação como uma ferramenta de construção de senso comum, de construção de percepção do real, de percepção do que nos cerca, construção de um conhecimento que, na verdade, deveria ser democratizado, acessível ao maior número possível de pessoas. Para isso, então, é que a gente fala muito em alfabetização em dados. Então, assim como a gente precisa aprender a ler e escrever, ou seja, interpretar os sinais, as letras, as palavras, e comunicar esses conteúdos, ou seja, escrever, nós também precisamos nos alfabetizar em dados. É um campo emergente, ainda em construção. Então, nós estamos passando aí pela transição, nós estamos saindo de uma idade da pedra e partindo para uma idade em que agora os dados nos permitem ter acesso a informações sobre tudo aquilo que nos cerca, graças aos dispositivos digitais. Mas, para isso, nós precisamos levar em conta que são muitos atores trabalhando em vários tópicos e abordagens distintas. Então, a gente precisa começar a nos preparar, a perceber a importância dessa alfabetização. Não só das empresas, de novo, não só das empresas, das grandes organizações e governos, mas também e principalmente da sociedade em geral. Então, tentativas de definir a alfabetização em dados e colocá-la em prática são muitas. Então, existem grupos trabalhando, né, pesquisadores, existem áreas da ciência trabalhando na construção de redes de apoio ao crescimento do campo de dados abertos, ou seja, o acesso a dados de forma democrática, como ampliar a visibilidade, o acesso aos dados, principalmente dados públicos. Outras áreas, outros grupos trabalhando na integração ao currículo escolar oficial. Então, nós temos muitos pesquisadores trabalhando na busca por configurações, estruturação, classificação, uma estruturação que permita que esse conteúdo seja incluído já no ensino oficial. Por quê? Porque isso permitirá que faça parte já da construção do futuro cidadão, que já permita que ele, ao se formar na sua área, seja ela qual for, já tenha isso como algo pronto desde o início da sua trajetória escolar. Outros grupos usam, inclusive, das artes como uma ponte para construir a alfabetização em dados. É uma área muito interessante, nós vamos fazer um vídeo muito em breve sobre essa temática também. E
Outros tentando separar o que a alfabetização em dados significa para uma variedade de públicos e quais estruturas pedagógicas usar. Realmente, se nós estamos falando em alfabetização de dados, nós temos que considerar que são necessárias formas de estruturar esse espaço ensino-aprendizagem para que a gente possa, então, levar as competências necessárias para que as pessoas possam, então, usar de forma estratégica essas informações do seu contexto, da sua realidade, das suas necessidades informacionais, para atender às suas necessidades informacionais. Então, tudo isso nos leva, então, a uma tentativa de conceituar, definir o que seria a alfabetização em dados, certo? Nós temos, então, muitas das definições citadas de literacia em dados, baseando-se nas tradições da literacia em informação e estatística. Até pela importância da matemática e do histórico já de áreas como a ciência da informação, nós temos muitos desses pesquisadores tentando trazer, né, uma aderência a estas áreas. Nós vamos falar mais sobre isso à frente. Trabalhos mais recentes têm sido sobre a capacidade de colocar os dados em ação. É uma outra tentativa. Ou seja, de transformar os dados em diferencial competitivo, realmente trazer, tirar os dados da sua passividade, permitir que os dados se transformem em ativos informacionais de quem os precisa, de quem precisa deles. Inclui a capacidade de ler, trabalhar, analisar e argumentar com dados. Vamos falar mais sobre cada um deles, né? Então, quando a gente fala que nós precisamos ler os dados, né? Nós precisamos trabalhar com esses dados, manipulá-los, precisamos ser capazes de entender como analisá-los. E, principalmente, isso tudo não seria suficiente se nós não pudéssemos comunicar esses dados. Então, tudo isso exige todo um preparo, todo um conjunto de conhecimentos que virão de áreas distintas. A interdisciplinaridade é fundamental na construção desta pedagogia para a alfabetização em dados. Precisamos salientar também, e vamos falar disso num vídeo futuro, sobre as limitações, sobre as questões que geram barreiras para esta utilização estratégica dos dados. Então, por exemplo, analisar dados tem uma das suas grandes barreiras relacionadas à complexidade técnica, para as quais estamos encontrando caminhos cada vez mais amigáveis. Então, esta é uma situação que já precisa ser considerada como a caminho de melhores conduções, né? Por quê? Porque até bem pouco tempo atrás era necessária a participação muito próxima ou muito direta de alguém com competências técnicas muito avançadas. Então, sem a participação de alguém da computação, alguém que tivesse um domínio muito grande de, no mínimo, um recurso como uma planilha eletrônica, você ficaria afastado ou ficaria sem a possibilidade de usar, de interpretar esses dados. Ler dados é dificultado se houver falta de transparência sobre quando, como e onde eles estão sendo coletados e tratados. Então, é preciso que, inclusive, aquele que vai utilizar os dados tenha esta percepção de que você acaba por confiar nos dados, porque ele aparentemente tem uma confiabilidade inerente à sua característica maquínica, ou seja, por ser um resultado da máquina, que nos passa a sensação de ser exata, a gente não pode esquecer que alguém está definindo os caminhos sobre quando esses dados foram coletados, como foram coletados, onde foram coletados e como eles foram tratados. E ainda, e portanto, né, leva à necessidade de entendermos quem está definindo todas essas questões, quais as agendas, quais os interesses,
qual a motivação, qual era o objetivo primário na definição daquelas estratégias para a obtenção, armazenamento e disponibilização desses dados. Então, a gente começa a tentar fechar isso agora, para fecharmos uma definição do que seria, então, a alfabetização em dados. Como eu disse, é um campo em construção, é um campo emergente, mas a gente pode começar a imaginar que seria ou estaria relacionado com a nossa capacidade de compreender e trabalhar com dados no grau apropriado. Por que no grau apropriado? Nós vamos ver daqui a pouco que, como são competências de áreas muito distintas, a gente vai ter que olhar isso com um certo cuidado. Nós não podemos exigir que aquele que vai fazer uso dos dados tenha competências em áreas tão distintas como a área de negócios e a área de computação e a área de matemática, mas nós vamos falar mais sobre isso nos próximos vídeos. Então, isso inclui o quê? Ler os dados, ou seja, entender o que são esses dados e os aspectos do mundo que representam, ou seja, qual é a relação desses dados com o ambiente que ele está representando, com os fatos aos quais eles estão relacionados. Teremos outros vídeos também tratando dessa questão. Precisamos ter a capacidade de trabalhar com dados, ou seja, nós precisamos ter conhecimento, nós precisamos dominar, ou pelo menos saber como esses dados podem ser obtidos, seja por criação ou aquisição. Como esses dados serão, na computação, a gente usa o termo persistir, né? Ou a gente pode pensar em registrar, armazenar esses dados, guardar esses dados. Então, como eles são obtidos, como eles são armazenados, como eles serão disponibilizados, ou seja, como é que nós vamos permitir a recuperação desses dados e também, é claro, como é que nós vamos descartar esses dados. Em um determinado momento, esses dados poderão ser descartados. Mas tudo isso nos leva a preocupações relacionadas também com a questão de como esses dados serão tratados. Então, funções, né, atividades ou manipulações que vamos fazer nesses dados, relacionadas, por exemplo, a colocá-los em uma ordem, a filtrar elementos que não deveriam estar ali ou deixar somente aqueles que são realmente relevantes para os objetivos propostos, classificar esses dados, né, agrupar esses dados. Então, sumarizar, são muitas as possibilidades e necessidades que temos de tratar esses dados, para que eles fiquem, então, preparados para que a gente possa, finalmente, analisá-los. Como? Uma vez sabendo como eles foram obtidos, como eles foram tratados, agora nós podemos começar a comparar esses dados com outras bases, ou mesmo dentro desse conjunto de dados, relacionar esses dados, encontrar padrões, tendências e executar outras muitas tarefas, né, analíticas, geralmente relacionadas à matemática, inclusive. Então, nós podemos, por exemplo, pensar em aplicar funções matemáticas que, se em um primeiro momento parecem complexas, nós não podemos esquecer que agora nós temos o apoio da tecnologia. Então, na verdade, nós não vamos precisar desenvolver essas funções complexas matemáticas, nós vamos simplesmente ter que conhecer o que elas significam, por que elas precisam ser aplicadas, porque a aplicação e o resultado será muito simples. Em algumas ferramentas a gente pode conseguir isso com uma linha de instrução, passando uma informação para a máquina em uma linha de instrução e ela já vai fazer, por exemplo, uma correlação ou qualquer outra necessidade. Nós vamos falar disso também em outras oportunidades, para que nós possamos, então, ser capazes de analisar esses dados, ou seja, digerir esses dados, interpretar esses dados. E tudo isso não seria útil se nós não pudéssemos comunicar esses dados, ou seja, ter capacidade, conhecimento para poder utilizar esses dados como fundamento da nossa narrativa, para que nós possamos, então, comunicar uma mensagem, transmitir uma história. Então, tudo isso vai ganhar muito mais relevância se nós tivermos a capacidade de fazer toda esta
trajetória do acesso a dados, transformando, então, de forma efetiva, esses dados em um diferencial competitivo, um elemento que nos permita, então, ter acesso a esse ambiente que nos rodeia de forma mais simétrica, pelo menos, tá certo? Mas se a pergunta então era o que é alfabetização, agora a gente começa a refletir sobre como ser alfabetizado em dados. Para ser alfabetizado em dados, alguns autores dizem que nós precisamos ser alfabetizados verbalmente, numericamente e graficamente. Então nós precisamos lembrar que nós vamos ter acesso a esses dados de formas muito distintas. Então, por exemplo, de forma analítica, nós vamos ter acesso a tabelas com centenas, milhares, por que não milhões de linhas de dados, de informações. Vamos ver tudo isso também com mais detalhes. Mas o nosso objetivo é começar a pensar que esses dados vão ser tratados, eles vão ser sintetizados, sistematizados, para que eles possam ser visualizados agora de forma já sintética e não mais analítica, com todos os seus detalhes. A gente não quer, muitas das vezes, ver cada um dos detalhes, nós queremos ver sinteticamente em quadros e principalmente em gráficos. Então nós vamos precisar de uma alfabetização gráfica, uma compreensão de dados e de como nós podemos visualizá-los. Infelizmente, isso ainda não faz parte da educação formal da grande maioria, e por isso esses dados ainda não estão ao alcance de todos. Por isso o esforço da alfabetização em dados. Nós precisamos aprender a ler e escrever com dados. Portanto, nós precisamos ser capazes de interpretar e comunicar com dados. Não basta saber ler a frase, ler, né, como ser alfabetizado em dados. Nós precisamos também ser capazes de transformar isso em um suporte para que nossa relação com o ambiente seja também melhorada, seja sustentada agora pelo uso dos dados. As corporações, os governos, já fazem isso, já estão trabalhando, já estão avançando muito rapidamente nesse sentido. Nós precisamos democratizar, nós precisamos levar isso ao maior número de pessoas possível. Tá? Para cada função dentro da organização, será necessário um diferente grau de alfabetização em dados. Essa é uma outra característica que eu deixo aqui para vocês como um gancho que a gente vai tratar num próximo vídeo. Como eu disse, são competências, são conhecimentos que virão de áreas muito distintas. E não é necessário que nós tenhamos um domínio profundo sobre todas elas. Nós precisamos saber o que é necessário de cada uma para que nós possamos finalmente aplicar, alcançar o uso estratégico dos dados. Tá certo? Esse é o nosso ponto de partida quando falamos de alfabetização em dados. Nós vamos fazer outros vídeos agora tratando principalmente dessa questão da relação entre as capacidades necessárias, as áreas que estão envolvidas e como fazer com que cada um perceba o seu papel neste trabalho agora, que será sempre coletivo, será sempre dependente de colaboração, de trabalho em conjunto. Tá certo? Muito obrigado pela atenção de vocês. Deixe o seu like ou o seu dislike, comente, deixe a sua dica para que nós possamos fazer os próximos vídeos. E nos vemos, então, numa próxima oportunidade. Um grande abraço e não deixe de deixar o seu comentário. Tchau.